Olá, amigos! Espero que estejam todos bem, surfando nessa onda encantada maravilhosa da semente. Como eu falei ontem na live, a onda da semente, ela nos leva a reconhecer um potencial que nos habita, mas que nem sempre ganha expressão. E nós temos agora 13 dias para dar vazão a tudo que está em nosso ser de forma latente, potencial, talentos, possibilidades, caminhos, que muitas vezes a gente não manifesta por não acreditar ou por se deixar levar por questões externas ao nosso ser real. E a semente fala exatamente do florescimento, fala desse desabrochar. E hoje nosso oráculo está lindo, né? Com essa. Hoje é o dia da serpente. A serpente é o desafio da onda da semente. Então vamos só trazer essa reflexão. Uma coisa importante, né? Quando a gente vê essa onda, é o coletivo, todos nós estamos surfando nela, mas cada um tem a sua onda pessoal, como eu escrevi aqui no grupo. Mas vamos falar agora só dessa onda do coletivo, cuja serpente é o desafio. Então, o desafio da semente, sempre o tom lunar é o tom do desafio. O desafio é aquilo que provoca, é aquilo que gera na gente até um desconforto para que a gente possa mudar. Nenhum desafio é negativo, é do mal. Todo desafio é uma provocação para que a gente desacomode aquele estado de dormência que muitas vezes nós ficamos por ter desistido, ou por não estar prestando muita atenção, ou por estar na inconsciência. E aí, às vezes, chega uma situação, chega alguém, seja um problema, o que for, que gera aquele atrito, que gera um conflito e que nos faz acordar. Sempre é bom a gente lembrar que a luz vem do atrito e a gente, quando não tem atrito, não tem aquela fricção, a gente facilmente se acomoda. E o desafio tem essa função linda, então aí a gente passa a agradecer tudo e todos na nossa vida que vem gerar essas provocações, porque são os momentos que mais a gente está disponível para acordar. E a gente sempre precisa acordar. Sempre tem lados nossos que precisam acordar e despertar. Então, prestem atenção no dia de hoje de vocês sobre os desafios da vida de agora, ao longo da vida de vocês, o que de fato gera atrito, gera provocação para vocês. Agora, vamos falar um pouquinho assim dessa serpente. Eu acho tão linda essa ideia, né, no Tzolk'in, porque a semente tem uma questão, muitos entendem assim, que quando a semente não é vivenciada na sua plenitude máxima, na alta frequência, a serpente, ela pode, a semente, tá? A semente que é da onda encantada agora, ela pode facilmente cair na procrastinação. Por quê, gente? Porque a semente, ela às vezes pode estar muito imediatista. Então você sabe aquela coisa assim, eu plantei e eu quero ver florescer? Eu plantei, eu quero colher logo. E se a pessoa não tiver a consciência da semente na sua essência, a gente não consegue desenvolver a nossa vida, os nossos projetos, nossos sonhos, nossos ideais, porque algumas situações vão exigir mais tempo, mais dedicação, às vezes um longo prazo de cultivo, outras não, outras já precisam de uma ação mais imediata, uma presença mais rápida para que elas aconteçam. E esse feeling, né, por isso que no oráculo da semente, estou falando da semente, que é a dona da onda encantada, o mago é o desafio da semente. Né? Ontem, agora eu já desmanchei o oráculo de ontem, mas se a gente for observar o oráculo, o antípoda da semente é o mago, que é quem desafia a semente, porque o mago é a temporalidade, mas é a presença. A semente, ela pode viajar muito, né? Ela pode ficar assim, ela pode plantar a longo prazo, ou até esperar que as coisas aconteçam sem a atuação. Então, não acontece, é aquilo que eu falei ontem, sem cultivo, nada florescerá. Ou florescerá algo assim que você não era bem como você gostaria, né, de ter cultivado, de ter desenvolvido. Então, assim, o estado de presença constante é muito necessário de ser aprendido pela semente, que é o mago que fala da presença. Mas aí quando vem a serpente, então, quando a gente fala assim dessa questão do cultivo, sempre tem uma questão assim, né? Tem pessoas que plantam e ficam lá e cruzam os braços.
e deixa, falar, seja o que Deus quiser. Outras plantam e desenterram antes do tempo, né? É desenterrar a semente. Isso, eu estou falando isso, é uma metáfora para os nossos sonhos, projetos e ideais de vida, ações de vida. Você desenterra antes do tempo, porque não tem paciência de esperar, ou porque acha que não vai dar certo, ou porque desistiu, ou você simplesmente planta e esquece. Fala, nossa, eu plantei tanta coisa, mas nem depois me lembrei de voltar para cultivar. Isso tudo, gente, são os desafios da serpente que ela traz. E vocês sabem, a serpente, ela fala daquele processo visceral, de um processo instintivo, mas a serpente, ela fala das nossas mudanças de pele. E vocês sabem que o grande questão do desafio da serpente, quando ela vem nessa onda aqui, é você saber que vai mudar de pele, vai passar, isso, mudar de pele significa mudar de fases na sua vida, você vai mudar o seu eu várias vezes, esse eu que está aqui encarnado, ele vai passar por muitos processos de crescimento, de aperfeiçoamento e de mudança. Aquele que não aceita isso, que não existe, né? Já pensou a pessoa nascesse, crescesse, morresse igualzinho? Não tem como. Mas tem gente que não consegue aceitar esses processos de metamorfose que passam. Se você não estiver atento na presença, você não percebe, ou você não aceita, porque é mais cômodo não aceitar a mudança, né? É mais cômodo, eu já sou assim mesmo. Sabe aquilo quando a gente fala, que chama a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sou mesmo assim. Síndrome de Gabriela é a síndrome que fala pra gente, não, tá tudo igual. Não está, porque a cada instante somos diferentes. E a serpente é esse processo de mudança de pele. Agora, vocês sabem qual é o grande desafio? É o seguinte, é você entender que você não pode olhar para a casca que ficou. Sabe a serpente? Alguns seres, assim, tem, as aranhas fazem muito isso, tudo aqui dessa região, né, da serpente, desse plano aqui que a gente está falando, né? Que elas mudam de pele de uma forma, assim, às vezes de casca, algumas aranhas, mas já pensou se ela, quando mudasse, fosse voltar para, não, mas eu deixei minha pele e minha casca ali atrás, eu quero voltar para levar comigo. Não pode mais, aquilo já acabou, elas têm essa consciência. O ser, quando está vibrando no instinto, principalmente da sobrevivência, indo em direção ao seu propósito, ele não pode ficar voltando para pegar aquilo que ele deixou, que já acabou, já morreu. Então, essa consciência da serpente, quando está bem trabalhada, assim, o que passou, passou. Virei a página. Eu não posso ficar voltando. Será que deu certo? Será que eu fiz direito? Será que eu falei o que devia ter falado? Será que eu pude agir bem naquela situação? Voltando ao macaco, da leveza, tudo bem, passou, já foi, vive o agora. Então, a serpente nos auxilia nesse processo. Que aquilo que eu trouxe ontem para vocês, né, da questão linda que eu li no livro, a serpente, por ser um selo autoexistente, aí eu vou falar algumas coisas aqui que quem estiver mais familiarizado com o Tzolk'in vai entender. Quem não estiver, vai tentando ficar, que é incrível. A gente sempre olha nessa coluna aqui do Tzolk'in. Então, a serpente é o quarto selo. Ela carrega consigo a força do 4, sempre, independente de onde ela estiver aqui dentro, tá? Porque é isso que a gente tem que entender. Os selos, existem 20 selos. Os primeiros 13, eles possuem a força dessas câmaras, dessas casas que estão na onda encantada. Então, o 1 é o dragão. O dragão sempre, independente da casa que estiver um dragão aqui, ele sempre carrega a força do 1, que é o nascer, é o ser. O 2 é o vento, ele sempre vai carregar a força do 2, desse desafio, da dualidade, da polarização. O 3 é a noite, ele sempre vai carregar a força elétrica do serviço. Como eu falei para vocês, isso eu vou soltando, aí a gente vai refletindo aqui. E se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Para mim é muito legal que a gente possa fazer essa troca, porque é o que clareia. E a semente é o número 4, é o autoexistente. O 4 é o número da forma. E quando a gente e a serpente, e sabe o que quer dizer a forma? É o seguinte, o autoexistente, olha que palavra mais incrível, autoexistente, existir por si só, você não precisa interferir no processo. Porque quando a gente tem a ideia egóica, né, de falar assim, eu tenho aqui a minha sementinha aqui da maçã, que eu usei na mandala ontem,
eu tenho aqui uma semente da maçã, mas meu ego não quer que você seja maçã. Eu quero plantar você agora e quero que você dê banana. Viu, semente? Dá banana porque eu quero. Quem eu quero é o meu ego. Aí vou lá, planto e nasce uma bananeira. Aí eu me frustro. Aí eu me desiludo. Ó, e aí eu culpo tudo, né? Menos o meu ego, que não conseguiu enxergar um potencial latente. Dá para compreender essa beleza do que é um autoexistente, o que é uma semente? Semente, seja uma semente, ou seja uma semente aqui no Tzolk'in, é essa força já inerente a todo ser. É a sua assinatura vibracional, é a sua identidade cósmica, é a sua natureza original. Ela já possui uma programação que, se você soltar na serenidade, no silêncio, na luz, se você silenciar, você não precisa fazer mais nada. Olha que lindo, sabe aquele que já vem com uma programação de fábrica? Você não precisa fazer mais nada, apenas ser, apenas dar espaço para essa expressão. E assim que, se eu soltar essa semente de maçã e permitir que ela encontre a sua inteligência original, ela vai se expressar na sua essência original, real. Agora, se eu ficar interferindo, não, tem que ser bananeira. Então, para dar uma bananeira, eu tenho que talvez jogar uma terra diferente, tenho que fazer isso. Eu acabo o quê? Matando a semente, ao invés de permitir que ela se expresse. E assim é com a gente, né? Quantas pessoas, isso a gente fala muito quando fala da astrologia, quantas pessoas, né, nasceram para um tipo de expressão. E aí a família, a sociedade, você vai tentando lapidar aquele ser para ser aquilo que ele não é. Resultado, chega aos 30 anos, retorno de Saturno, depois chega aos 42, naquela oposição de Urano, a pessoa está surtando e se achando nada, se achando sem valor. Tudo porque ela não pôde ser quem ela veio para ser. E a semente, na sua condição autoexistente, aquilo, existe algo em você, um potencial, que veio para expressar naquela vibração. Descubra isso. E às vezes você fala, tá, e agora como eu descubro isso, já que eu estou tão preso no emaranhado do que me disseram que eu sou e não exatamente o que eu sou? Aí eu digo para vocês, a grande questão para a gente fazer essas descobertas é silenciando essa mente tagarela. Por isso que aí a meditação é quando você fala assim, se esvazia. E às vezes tem gente que tem dificuldade de sentar e meditar e se esvaziar, porque essa mente fala muito, aí faz uma prática. Aí para mim as mandalas são sempre, uau, as grandes curas da mente tagarela, porque agora a gente está fazendo o processo da escrita mágica mineral. Convido a vocês, quem ainda não descobriu, descubra, porque você está ali desenhando, ou então você construindo as suas mandalas. É quando a sua mente vai se esvaziando e nisso, aquele conteúdo que está louco para se expressar, que é o seu conteúdo autoexistente, é o conteúdo que veio com a programação sua única, original, de fábrica, vai florescer. E é isso que a gente está fazendo nesses 13 dias, a gente está aprendendo a florescer, a gente está aprendendo a manifestar esse programinha autoexistente que nos habita, mas que pode estar lá encolhido, escondidinho. Então, gente, vamos refletir muito hoje nesse tom do desafio. Pensem qual o tom do desafio de vocês, na onda de vocês. Sintam o que a serpente pode gerar como desafio para vocês em termos de conexão com o nosso instinto, com permitir que essa energia flua sem muita intelectualização da situação, né? Sem muita teoria, porque tanto a serpente como a semente, elas vão mostrar esse processo lindo que é visceral, que é orgânico, que é exatamente essa expressão natural. Então, assim, é como se eu dissesse assim, não precisa nada, sabe? Para o sol se voltar para o girassol se voltar para o sol, não precisa nada. Para aquela natureza toda acontecer na sua inteligência inata, não precisa de nada dessa interferência da nossa mente que é problematizadora. Então, encontre o seu lado problematizador que não está permitindo que a sua vida seja manifestada na sua programação natural. Aí é por isso que a serpente sempre fala, ouça o seu corpo, o seu instinto,
a sua natureza, o que você está dizendo sim, mas seu corpo está dizendo não. O que você está aceitando, mas tem alguma coisa em você que está contraindo, está dando uma pontada, está doendo. A serpente é sempre a gente ouvir esses sinais. É um sinal que não passa pela mente, ela passa pelo corpo, passa pela boca do estômago, passa pelo palpitar do coração, pelo suor, passa por algo que te arrepia, te emociona ou que te contrai. São as emoções que acontecem sempre antes da mente decodificar em pensamento. Então, ouça, aproveite o dia de hoje, ouça esses sinais do seu corpo, do seu ser, para fazer as pazes com essa força autoexistente que essa onda vai nos ensinar a reativar em nós. E a gente vai ter esses 13 dias. Gente, esse vídeo agora está aqui no grupo para vocês, vai ficar um pouco no YouTube, porque ainda vou deixar hoje o grupo do Telegram aberto para quem quiser surfar, mantrar todos os dias o poema Kim, que são frases de poder, são palavras de poder para vibrar em nós essa dimensão que antecede a razão. Com muito, muito amor no meu coração, com muita alegria. Saudações cristalinas em Lakesh.